E aí, pessoas, na paz? Eu demorei um pouco para fazer uns vídeos esses dias porque eu estava um pouco doente, mas estamos voltando. E hoje com uma edição que eu considero bem especial, que é o Cabeleira, com arte de Alan Alex e roteiro de Leandro Assis e Hiroshi Maeda. E esse é um livro que é uma adaptação de um romance de Franklin Tavora, um romance bem antigo, inclusive. Bom, aqui nós estamos tratando de personagens em Pernambuco durante o século XVIII. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é uma história que vai deixar ninguém feliz ou alegre. É uma história triste, uma história composta por violência e bastante tristeza o tempo todo. Esse é um livro que foca na vida de um criminoso chamado, apelidado, o Cabeleira. E durante todo o período da sua vida, a gente descobre que ele teve muitas influências negativas, mas ao mesmo tempo ele também teve algumas influências positivas. E ele escolheu o pior caminho possível para sua vida. Claro que o resultado acaba sendo o que a gente espera, né? Criminosos dessa época não costumam durar muito. Criminosos assim não costumam durar muito tempo, mesmo hoje. Mas é uma história banhada a sangue, literalmente, com violência o tempo todo. E alguns personagens que você não sabe se deve ou não torcer ou gostar. É uma história bastante cínica, mas ao mesmo tempo, uma das coisas mais tristes é que a gente tem a impressão de que ela poderia ser verídica, sabe? Ela poderia ter acontecido exatamente como está aqui e você não sabe como deve aceitar esses fatos. Então vamos falar um pouco da parte artística. O Alan Alex, eu considero ele um dos melhores artistas brasileiros na ativa hoje. Ele tem um estilo bem funcional para quadrinhos, sabe? E ele consegue transmitir uma personalidade bem única para cada um dos personagens, para cada um das situações e tal. Essa parte do livro ficou impecável. Os roteiros, bom, como a gente está tratando de uma adaptação de um roteiro de um livro, eu infelizmente não conheço o livro, então não sei dizer se houveram modificações fortes, mas no geral a gente tem aqui um resumo da vida do personagem Cabeleira. Os outros personagens secundários a gente sabe muito pouco sobre eles no geral. A gente sabe apenas quais são as conexões que eles têm com a história do Cabeleiro, mas o foco mesmo é no conto. A gente começa já vendo ele adulto, eventualmente vê ele novamente como criança, entende como as coisas aconteceram para ele chegar onde ele está. E eventualmente a gente percebe que ele entrou num caminho muito escuro muito cedo, por influência negativa da parte do pai, mas não só por isso. Havia algo nele que parece que levaria ele para esse caminho. Então a gente tem textos rápidos, bem definidos no geral. Quando é preciso ter ação, a gente tem ação. A arte não tem vergonha de mostrar a violência quando é preciso, mas ela também consegue trazer beleza nos pouquíssimos momentos do livro que isso permite.
A gente tem uma identificação razoável com os personagens, o texto ajuda a trazer um pouco isso, mas no geral você tem uma história bem coesa contando durante toda a vida desse rapaz. E claro, né, aqui a gente já tem uma boa ideia da noção da criminalidade nessa região do Nordeste, nessa época, e dos bandos de bandoleiros e a crueldade que existia. Não existem heróis nesse quadrinho. Não existem salvadores. E no final das contas fica uma dúvida muito grande se alguma coisa melhorou no final. É um quadrinho pesado, mas extremamente bonito. Para quem gosta dessa temática, O Cabeleiro é provavelmente uma das melhores obras já feitas no Brasil. E eu realmente recomendo quem tiver a oportunidade de ler. O quadrinho tem um ótimo formato e traz uma história pesada, mas muito bem construída e muito bem ilustrada. Eu realmente recomendo, mas não é uma leitura fácil. Até!